Olá, meu nome é Leila, eu sou residente de pediatria do Hospital João Paulo II. Atualmente estou fazendo estágio de neonatologia na UTI neonatal aqui do Hospital Júlia Kubitschek. E hoje eu vou apresentar um artigo sobre transfusão de hemoderivados no recém-nascido pré-termo. Bom, o artigo é um artigo da New England Journal of Medicine. Higher or lower hemoglobin transfusion threshold for preterm infants. É sobre um ensaio clínico que foi feito para ver os efeitos de transfusão de concentrado de hemácias de acordo com diferentes limiares de hemoglobina, valores de hemoglobina. Esse ensaio clínico ele foi multicêntrico, randomizado, ele foi realizado em 19 centros, em 41 unidades de terapia intensiva neonatal. Foi realizada uma randomização de pacientes entre dezembro de 2012 e abril de 2017 e foi feito follow-up desses pacientes até fevereiro de 2020. Os participantes eram recém-nascidos com peso menor ou igual a 1.000 gramas, 1 quilo, e com idade gestacional entre 22 semanas e 28 semanas e 6 dias. Nesse processo de escolha desses pacientes, foram excluídos da triagem os pacientes que eram considerados não viáveis pela equipe médica, que tinham cardiopatia congênita cianótica, que os pais se opuseram à hemotransfusão, pais com hemoglobinopatias ou anemias congênitas, aqueles pacientes que receberam transfusão intraútero ou que tiveram síndrome de transfusão feto-fetal, pacientes com história de doença hemolítica isoimune, pacientes que receberam após 6 horas de vida transfusão, aqueles pacientes que o grupo percebia que eles tinham uma grande probabilidade de perda de segmento durante o estudo, aqueles que tinham possibilidade de receber eritropoetina ou que tinham história de ter recebido, e aqueles pacientes que tinham qualquer condição congênita que poderia no futuro interferir na expectativa de vida ou no desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes. Então, esses participantes eles foram divididos em 2 grupos, aqueles que iam receber uma transfusão com um maior limiar de valor de hemoglobina, ou seja, um valor maior de hemoglobina já receberia transfusão, e aqueles que receberiam com menor valor de hemoglobina. Nesse primeiro grupo foram 911 pacientes, no segundo 913. A perda que os dois grupos tiveram foram semelhantes e eles tiveram no total uma perda de 132 pacientes e um total de 1.692 pacientes analisados. E qual intervenção que era proposta? Era a transfusão de concentrados de hemácias guiado por protocolos em todos os hospitais que foram realizada a pesquisa. O limiar de hemotransfusão nos 2 grupos ele era determinado de acordo com a idade gestacional, sendo maior na primeira semana de vida, menor na terceira e quarta semana de vida, mantendo um platô estável a partir da 5ª semana. E além disso, também era determinado por necessidade de suporte ventilatório. Isso vai a partir do uso de O2 contínuo por catéter nasal já era determinante para esse limiar de hemotransfusão. Entre os 2 grupos tinha uma diferença média de 2 a 2,5 gramas por decilitro no valor de hemoglobina e as transfusões elas eram de 15 ml por quilo. O desfecho primário analisado pela pesquisa é o óbito e o comprometimento do neurodesenvolvimento nos pacientes com 22 a 26 meses de idade corrigida. Então, esses pacientes eles foram acompanhados até 22 a 26 meses de idade corrigida e eles analisavam o atraso cognitivo, paralisia cerebral moderada ou grave, se esses pacientes tiveram perda visual grave ou se teve também perda auditiva grave. Isso tudo caracterizava a análise do comprometimento do neurodesenvolvimento. Os desfechos secundários que foram analisados pelo estudo, eles foram precoces, que foram os intra-hospitalares, e os tardios, que também foram observados
lá para frente, né, com 22 a 26 semanas de vida de idade corrigida. Os precoces são a sobrevivência alta-hospitalar sem complicações graves, pacientes que desenvolveram broncodisplasia, pacientes que tiveram retinopatia da prematuridade, pacientes que tiveram alteração no tração transfontanela. Dessas alterações incluem hemorragia intraperiventricular grau 3 ou 4, leucomalácia cística periventricular ou vesículomegalia. Além disso, também os pacientes foram analisados se tiveram enterocolite necrotizante. O número de transfusões recebidas pelos recém-nascidos também foi analisado. As medidas antropométricas, a idade que esse paciente foi estubado, se ele foi estubado, e a idade que recebeu a última dose de cafeína, se o paciente fez o uso de cafeína para o protocolo de apneia, o tempo de internação e o tempo que esse paciente demorou para ter uma dieta enteral plena. Os desfechos secundários tardios, né, que foi com 2 anos de idade corrigida. A paralisia cerebral grave, se ele teve derivação hidrocefálica, microcefalia, distúrbios convulsivos, se ele desenvolveu doenças respiratórias e se ele tem algum atraso no desenvolvimento. Os resultados, esses dois gráficos, ele mostra, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra os níveis de hemoglobina que pré-transfusionais que esses pacientes foram analisados. Então, a gente vê que, inicialmente, os pacientes eles mantinham o mesmo nível médio de hemoglobina nos dois grupos e os níveis pré-transfusionais, eles foram se mantendo ao longo da pesquisa, sendo o de maior limiar sempre maior e o de menor limiar menor mesmo. E nesse outro gráfico, a gente observa que são todas as medidas de hemoglobina que foram realizadas nesses pacientes até 36 semanas de idade gestacional corrigida. E a gente percebe que teve uma manutenção dos níveis de hemoglobina entre os grupos. E a gente percebe também que a diferença da hemoglobina em todo o processo entre os dois grupos ficou em torno de 1,9 gramas por decilitro. Então, em relação ao desfecho primário, o grupo que recebeu transfusão com maior limiar de hemoglobina, que eram 845 pacientes, tiveram 146 óbitos, 277 pacientes que desenvolveram comprometimento do neurodesenvolvimento. Esses 146 óbitos estão divididos tanto em pacientes que morreram durante a internação hospitalar ou após a alta. Então, a gente vê que 423 desses pacientes desse primeiro grupo, ou seja, 50,1%, obtiveram desfecho primário. Quando comparado com o grupo que recebeu hemotransfusão com menor limiar de hemoglobina, que eram 847 pacientes, eles tiveram 135 óbitos e 287 pacientes com comprometimento do neurodesenvolvimento. Então, a gente vê que 422 pacientes obtiveram desfecho primário, isso é um valor de 49,8%. Então, a gente vê que não foi uma diferença muito significativa entre os dois grupos para o desfecho primário. Então, aqui é uma tabela que mostra, né, os desfechos primários, tanto os óbitos, né, quanto o atraso no neurodesenvolvimento. E a gente vê que de acordo com os valores de P e os intervalos de confiança, que a incidência dos componentes do desfecho primário foi similar entre os dois grupos. Em relação aos desfechos secundários, nessas duas tabelas aqui a gente consegue ver todos eles que a gente falou, e quando a gente observa, eles realmente não tiveram uma grande diferença entre os dois grupos. Duas coisas que a gente diz que o artigo destaca é que o grupo que recebia a hemotransfusão com um nível maior de hemoglobina, eles receberam um número médio de transfusões maior do que o outro grupo. E além disso, eles destacam que os eventos adversos graves da hemotransfusão foi similar entre os dois grupos. No primeiro foi de 22,7%
e no segundo 21,7%. Então, a gente conclui que a incidência dos desfechos secundários, tanto a curto quanto a longo prazo, foram similares entre os dois grupos. Então, o estudo mostrou que entre os pacientes nascidos com extremo baixo peso, a transfusão de concentrados de hemácias com nível de corte de hemoglobina mais altos não trouxe redução significativa do risco de morte ou comprometimento do neurodesenvolvimento, assim como em desfechos secundários. E a gente observa que um nível limite de hemoglobina mais alto para transfusão resultou no maior número de transfusões. Aí eu trouxe aqui o protocolo de hemotransfusão aqui do nosso serviço, só para a gente lembrar como é que é feito aqui, que tem esse protocolo, e aqui são os critérios de indicação de hemotransfusão de acordo com as condições clínicas do paciente. Então, a gente vê que os pacientes que têm cardiopatia congênita, insuficiência cardíaca refratária a drogas e choque hipovolêmico refratário, eles deverão receber transfusão de hemo concentrado com hematócrito menor do que 40 ou hemoglobina menor do que 13. Os pacientes com ICC ou choque e que fizeram cirurgia de grande porte devem receber hematócrito menor do que 35% ou hemoglobina menor do que 12. Os pacientes que estão sob ventilação mecânica moderada ou alta, com MAP maior do que 8 e FiO2 maior do que 40, e que apresentam apneias frequentes ou graves, devem receber com hematócrito menor do que 30, hemoglobina menor do que 10, e aqueles que necessitam de ventilação mecânica com MAP menor ou igual a 8 ou FiO2 menor ou igual a 0,4, devem receber hemotransfusão menor do que 25% de hematócrito ou hemoglobina menor do que 8, e os recém-nascidos em uso do oxigênio suplementar, ou mais de algumas das condições, mais de 24 horas de taquicardia ou taquipneia, se ele dobrar a necessidade de O2 nas últimas 48 horas, aqueles que apresentam lactato maior do que 2,5 ou acidose metabólica aguda, ganho de peso menor do que 10 gramas quilo dia nos últimos 4 dias com aporte calórico adequado, pré-operatório de grande cirurgia, ou se o paciente é assintomático com reticulócito menor do que 2%, eles devem receber com hematócrito menor do que 20% ou hemoglobina menor do que 7%. Então, só a gente do serviço ficar atento que a gente tem esse protocolo e, como a gente já viu, as diferenças de acordo com o artigo, né, as diferenças entre o maior limiar e o menor não vão trazer benefícios ou malefícios ao paciente. Então, por isso a importância da gente ter o protocolo e ele ser bem seguido no nosso serviço. Então, essa é a referência. Obrigada.